Olá, estudante, olá, vestibulando. Eu sou o professor André e leciono literatura no Oficina do Estudante. Você sabe, aqui é o bicho do vestibular e hoje eu faço uma aula um pouquinho diferente para você, que não é uma aula de aprofundamento, não é nem uma aula de exibição, mas uma aula de apresentação de uma novidade. Você sabe, o vestibular muda temporada após temporada, ano após ano, e no caso específico da nossa querida e maravilhosa disciplina, a FUVEST, a partir da prova de 2019, coloca uma novidade na sua lista de leituras obrigatórias. Quer dizer, uma novidade que não é tão nova assim, não é tão inédita no circuito dos grandes vestibulares. Trata-se do romance realista A Relíquia, do escritor português José Maria Eça de Queiroz, do final da década de 80 do século XIX, talvez a obra mais fantasiosa ou fantasista do autor, porque mistura crítica social, crítica à hipocrisia religiosa, o que é tão próprio, tão característico do grande escritor português, mistura tudo isso a uma certa fantasia, até um certo ar de misticismo, uma sátira leve e até mesmo uma certa fantasia histórica. Mas não é disso exatamente que nós vamos tratar aqui, porque nós teremos ao longo do ano a nossa aula específica sobre essa obra, assim como a gente faz com todas as obras de FUVEST e de Unicamp. Aliás, é por isso que é importante você ficar sempre atento, sempre ligado às novidades aqui do nosso canal. E se não se inscreveu, inscreva-se, tá? Fechando esse parêntese aqui, tá? A Relíquia de Eça de Queiroz é uma obra que eu disse, não consiste numa novidade tão nova, não é uma obra inédita no circuito dos grandes vestibulares, porque já foi leitura obrigatória no vestibular Unicamp na década de 90. Então a dica fundamental que eu tenho para deixar hoje para você é mais ou menos por aí. Qual que é a melhor maneira da gente se preparar para um vestibular que vai enfrentar aí em breve, num futuro muito próximo? Você já sabe, né? Não é só fazendo os simulados ou frequentando aqui o nosso curso presencial, assistindo às nossas videoaulas, mas também verificando o que já caiu nas provas passadas dos grandes vestibulares, observando aquilo que já foi solicitado, a maneira como foi cobrado um determinado ponto a respeito de uma certa obra em vestibulares até de décadas passadas. Você sabe que as obras clássicas da nossa literatura vão e voltam, nas listas obrigatórias. Um autor como Eça de Queiroz, que é um dos maiores da língua portuguesa e, sem dúvida, o maior do seu tempo em Portugal, nunca vai ficar de fora de um grande vestibular, caso ele tenha uma lista obrigatória. O que, aliás, é um ponto interessante que muitos alunos me perguntam presencialmente, Professor, num vestibular que não tem uma lista de livros obrigatórios, como, por exemplo, o vestibular da Unesp, tanto na sua fase de inverno como na sua prova de verão no fim do ano, como é que eu faço para estudar literatura? Você sabe ali que é uma prova mais interpretativa, dependendo dos excertos e dos fragmentos textuais que caem, sem necessariamente haver uma relação com o contexto histórico específico ou uma análise profunda de personagens. Mas se você pega uma prova das outras duas grandes estaduais paulistas, Unicamp e FUVEST, o que você vai ter? Você vai ter aí um portfólio, Você vai ter uma bagagem de provas passadas que vai servir muito bem como uma estratégia de estudo para os vestibulares que virão. É por isso que quando a gente analisa uma obra como A Relíquia, a gente vai ter uma videoaula em breve, repito, a gente não está sozinho, isolado, ou diante de uma obra inédita. Aí fica a minha pontuação final. Você tem que ficar atento aos chamados autores canônicos da língua portuguesa, porque eles sempre caem. O que significa aquela palavrinha ali que eu sublinhei? Autores canônicos, O que são autores do cânone ou do cânon literário, que é uma palavrinha que nós pegamos emprestado aí da teologia, da ciência da religião. Um autor canônico é aquele autor consagrado pelos leitores, pela história, pela academia, pela crítica, enfim, pela cultura e pela tradição já estabelecida. Você pode reparar, se você já tem aí uma experiência no ensino médio ou mesmo no estudo pré-vestibular em literatura, autores como Graciliano Ramos, Machado de Assis, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, João Guimarães Rosa, Gil Vicente, Eça de Queiroz, dentre muitos outros, são presenças frequentes, constantes nos grandes vestibulares.
Então, mesmo que você esteja se preparando para uma prova em que não haja uma lista de livros obrigatórios, é necessário ter um conhecimento do contexto histórico que envolve a obra desses autores, das suas obras principais, do seu estilo de escrita e dos seus próprios recursos estilísticos. Por exemplo, o próprio Eça de Queiroz, independentemente da obra, sempre vai ser um autor descritivista. Sua linguagem vai ter sempre nuances e cores muito fotográficas. Ele terá um apego, um apelo, um amor à ambientação e também o quê? A sondagem psicológica de certos personagens e a crítica social. Isso é marca do seu estilo, isso é característica própria. Machado de Assis, normalmente caracterizado por uma ironia fina, quase às vezes nem sensível para o leitor mais desatento. Graciliano Ramos e a sua paisagem agreste, Guimarães Rosa e o seu sertão mítico e assim por diante. Então essas características constantes fazem dos autores canônicos uma presença sempre muito apreciada, sempre muito frequente e, portanto, digna da nossa atenção nos vestibulares. É isso aí, meu caro vestibulando. Fique atento às próximas aulas, às próximas dicas. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não o fez. E um grande abraço. Até mais.